Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Que é uma bomba. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Andréia, seja bem-vinda. Emily, Emerson, seja bem-vindo. Gé Mantovani, seja bem-vinda. Pastor Francis, seja bem-vindo. Juliana. Jana, seja bem-vinda. Solange, bem-vinda. Seja bem-vinda, Vera. Boa tarde para vocês. Muito boa tarde. Muito bom ter vocês aqui. Marinês, boa tarde. Seja bem-vinda, Dani. Boa tarde, Ju. Bora nesse frio horroroso, gente. Oi, Nilce, boa tarde. Gabi, seja bem-vinda. Guilherme, seja bem-vindo. Caio. Cima, seja bem-vinda. Fabi, Nilda. Pessoal, clica no coraçãozinho pra mim, por favor. E no aviãozinho. Manda aviãozinho pra todo mundo. Áureo, boa tarde. Cláudio, boa tarde. Muito bom ver vocês. Nice, boa tarde, Nice. Oi, Emerson. Vânia, boa tarde. Aninha. Cadê Xinhana? Vânia, boa tarde. Mari. Ju. Gabriela, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Tati, seja bem-vinda. Paulo, seja bem-vindo. Ah, grande guru é ótimo, hein, Vera? E aí, moçada? Vamos falar de cérebro hoje, gente? Muito boa tarde pra vocês. E vamos falar de cérebro, galera? Karina, boa tarde. Márcia, boa tarde. Tamar, boa tarde. Chegou, Tamar? Cadê Tânia, que não chegou ainda? Cadê a galera? Tânia, Tamar, Tati, Silmara. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos. Gente, separei um materialzão aqui hoje pra gente falar das diferenças do cérebro masculino e feminino. Acabou de ver a live gravada de manhã, Cláudio? Nem foi muito fogo no parquinho hoje, Cláudio. Hoje foi mais pra cutucar a ferida da galera, né? Dar uma cutucadinha na ferida da galera. É ou não é? Bora entender esse cérebro feminino. Áureo. É uma bomba, exatamente isso, viu? Quando eu falo pra vocês que Deus estava incomodado com a felicidade de Adão, vocês não acreditam em mim, mas é verdade. É verdade. Tânia tá no trabalho, depois a gente compartilha com Tânia. Mas vamos lá, moçada? Manda bala nos coraçõezinhos, manda bala nos aviõezinhos. Convida todo mundo aí que precisa entender o cérebro masculino e o cérebro feminino, porque tem muita coisa aqui hoje para eu compartilhar com vocês. Gente, depois veja, eu vou ver. Depois veja a Jaque da Bíblia, Nilce, é isso? Escreveu certinho aí? Não consegui ler, Nilce, passou rapidinho pra mim aqui. Tamar tá chamando a geral? Chama, Tamar, porque nós vamos mandar bala, botar fogo agora. De manhã não botei fogo no parquinho, botei fogo interno de manhã. Agora nós vamos meter fogo no condomínio inteiro aqui, mandar bala. Vai bater leve hoje, Roberto? Não, Roberto ontem me escreveu inbox defendendo a classe dos meninos. Vocês precisavam ver ontem, gente. A defesa dele na classe dos meninos. Meu dia já não é mais o mesmo depois que começou a me seguir. Quem é a JFNS? Ah, que tudo isso!
Sabe o que a galera fala quando eles fazem academia de líderes? Eles falam assim pra mim que é antes Érica, depois Érica. O Mind Power também tem essa pegada, sabe? Antes Érica, depois Érica. É isso aí, mulherada linda, né? Mulherada que domina tudo, gente. Esses meninos estão achando. O Shin tá aí do seu lado, Aninha? O celular dele tá sem bateria, supostamente. Eu acho... Deve ser bijuteria. Eu acho que o Shin, ó... tá morrendo de medo hoje, porque eu vou revelar umas verdades aqui hoje. E o Shin tá morrendo de medo aqui, ó. Ó, só fogo no parquinho. É a Jéssica. Ah, você é a Jéssica. É que eu nem enxergo, a fotinha é tão pequenininha, Jé. Não consigo enxergar você. Seja bem-vinda, Jé. Então, ó, bora lá? Gente, ontem, quem não assistiu a live ontem do 12h37, que eu fiz uma explanação sobre o cérebro aqui, e aí ontem eu dei uma pinceladinha sobre o que é, Evaldo? Ontem assistiu a live com a patroa, quase apanhou. Ah, mas hoje então, você fala pra ela, depois você compartilha essa live com ela, hein? Ontem eu fiz só uma pinceladinha, né, sobre a diferença um pouco do cérebro masculino e do cérebro feminino. Inclusive, esse conteúdo todo faz parte de cursos que a gente ministra. E eu separei alguns slides, né, pra eu ir passando pra vocês assim com doses homeopáticas, porque tem tanta informação. Eu separei um monte de informação aqui pra ir compartilhando com vocês e para que vocês possam, na verdade, tudo que a gente faz é qualidade de vida, para que vocês possam se entender. Só ouviu verdades na live de ontem, Sandra? Não, ontem cedo foi fogo no parquinho mesmo. Ontem eu tava assim um pouco inspirada, né? Cíntia tá assistindo, Evaldo? Cíntia, então ó, segura a onda aí, Cíntia, porque hoje o bicho vai pegar aqui. Mas vamos lá, vou separar aqui o material aqui, ó, por isso que eu olho aqui, porque tô com trocentos slides e aí eu tenho que ficar pincelando as informações que eu quero passar pra vocês, tá? Eu falei ontem pra vocês que o cérebro masculino, anatomicamente, ele é diferente do feminino. Falei, inclusive, sobre os padrões mentais de ambos os cérebros são totalmente diferentes. Enquanto os meninos contam os fatos, as meninas revivem os fatos. Isso significa o quê? Que realmente a mulher, quando ela vai contar alguma coisa, ela coloca muito mais intensidade. Por isso, quando existe algum problema na relação marido-mulher, parceiros e parceiras aí, que há, por exemplo, alguma traição, alguma coisa nesse sentido, a mulher tem muita dificuldade em lidar com isso, porque todas as vezes que se toca nesse assunto, para ela é como se as coisas estivessem acontecendo agora. E isto vem desde os primórdios, desde lá atrás, o tempo lá das cavernas. Desde aquela época, à medida em que o sistema cerebral foi se desenvolvendo, as diferenças acabaram sendo bem distintas, porque cada um tem o seu papel dentro da sua esfera enquanto habitat, por exemplo. Enquanto o cara, a função dele era caçar, da mulherada era cuidar da cria, da caverna, da criançada. Então a mulher é muito mais de coletar coisas e o cara muito mais de espalhar coisas. E só nesse sentido a gente já tem uma diferença muito grande. Embora o cérebro masculino, eu acredito que eu tenha falado ontem, ele seja em torno de 9% maior do que o cérebro feminino, isso não quer dizer que o sujeito seja mais ou menos inteligente. O fato de ser maior ou menor, nós estamos só falando ali de volume, mas a quantidade de neurônios praticamente ela é a mesma. Então, ambos os cérebros têm aproximadamente 80 bilhões de neurônios aí dentro do sistema de cada um. O problema é que a mulherada usa mais que os meninos, né? Não é verdade, gente? Já que eu tô falando aqui, então é óbvio que eu vou puxar a sardinha pro lado da mulherada. É ou não é verdade? Outra diferença aqui. Não sei se vocês sabem, mas no início da vida fetal, início ali de quando a mulher fica grávida, até a 8ª semana de gestação, todos são meninas. A partir da 8ª semana de gestação, que começa a se decidir então se esse bebê vai ser homem. E aí, neste momento em que se decide o sexo desse bebê, começa a partir daí então a construção de um sistema cerebral totalmente masculino, com a sua formatação masculina, com a quantidade de testosterona suficiente para que esse sujeito venha ter então as suas preferências
masculinas a partir do seu gênero, tá? Do seu gênero masculino. Outra coisa importante, até agora é só informação, tá? Depois o bicho vai pegar aqui, aguenta a mão aí. O cérebro masculino, então já falei que ele surge a partir da 8ª semana, mais ou menos. E a ausência de testosterona no cérebro das meninas é que faz com que as meninas tenham muito mais comunicação, como eu falei ontem para vocês. Então, na hora de formar esse bebê, quando definiu-se que esse bebê é um menino, o cérebro dele se enche de testosterona, uma quantidade maior de hormônio do que nas meninas. O fato de ir mais testosterona para o cérebro desse rapaz é o que o faz, por exemplo, ser uma pessoa muito mais agressiva, um comportamento mais voltado para a sexualidade e também para a agressividade. A ausência de testosterona no cérebro das meninas faz com que outros circuitos neurais se formem e elas sejam pessoas que falem mais. Então isso é uma verdade. As mulheres falam muito mais do que os homens, tá? Ainda ontem eu fiz uma brincadeira, eu falei, cara, se o seu marido dorme do lado da janela, entre em contato comigo. Vocês não têm ideia da quantidade de gente que me escreveu porque o marido dorme do lado da janela. Vai vendo. Agora, uma coisa importante para falar para vocês, diferente do cérebro masculino, o cérebro feminino, ele se desenvolve a vida toda. Inclusive, eu já vou chegar a explicar que as mulheres, elas acabam tendo praticamente o que a gente chama de 6 cérebros, mas é só uma forma de explicar para vocês depois. Essa continuidade de desenvolvimento requer uma série de situações. O fato de nós, mulheres, termos uma carga hormonal muito mais absurda do que os meninos, faz que exige de nós N formas de trabalhar com esse cérebro para N etapas na nossa vida. Se você reparar uma menina hoje de 13, 14 anos, hoje essa menina de 13, 14 anos, ela já tem o corpo de uma mulher. As meninas de 13, 14 anos, elas já estão se vestindo como uma moça. Elas já usam seu salto alto, elas já se arrumam, elas já vão ao cabeleireiro, elas já fazem a unha, elas já têm um comportamento muito do adulto, da mulher adulta. Agora, o rapaz com 13, 14 anos, o que esse cara tá fazendo? Soltando pipa na rua. Então você vê que a mulher, por conta de todas essas questões hormonais, ela se desenvolve muito mais rápido do que o homem e ela se torna muito mais madura do que o homem. Inclusive, eu tô terminando de validar uma atividade aqui que eu vou colocar lá no Érica Belon Academy. Aliás, vocês que são meus alunos estão aqui, daqui a pouquinho tá chegando uma atividade nova para vocês lá, aonde eu coloco para vocês aprenderem a calcular a idade mental de vocês, a idade emocional de vocês. Porque uma coisa é você ter a idade sua cronológica, tem aí 30 anos. Outra coisa é a sua idade mental, que pode ser que você tenha 8, 9 anos. Quando se trata dos meninos, as meninas são muito mais amadurecidas do que os meninos. Os meninos demoram mais. E isso tudo é uma questão hormonal. Por isso que a maioria das relações que acabam dando certa é quando o rapaz é quase que 10 anos a mais do que a mulher. O cara, ele precisa ter quase 10 anos acima da idade da mulher para que essas idades sejam razoavelmente aí compatíveis, porque a mulher é muito mais madura do que o cara, tá? Uma coisa importante para falar para vocês. Quando se há disputa de briga, a mulher, toda briga que a mulher está envolvida, envolve-se relações pessoais. Então a mulher, ela tem uma necessidade muito grande de se sentir aceita. Os caras não são bem assim, por isso que eles levam uma vida muito mais fácil que as meninas. E quando uma relação é rompida entre homem e mulher, os rapazes se recuperam muito mais rapidamente do que as meninas. Quando uma relação é ameaçada, no caso das meninas, ou ela até é rompida, os níveis de serotonina, dopamina e oxitocina nas meninas, eles caem bruscamente, a ponto de liberar uma quantidade muito grande de cortisol, que é o hormônio de estresse. Então, quando há, por exemplo, uma separação, um divórcio, as mulheres realmente sentem isso com muito mais intensidade,
a carga de estresse delas é muito maior. Como bem colocado aqui, às quartas-feiras, quando nós estamos falando com o Dr. Arthur, ele chegou já várias vezes a comentar isso, que as meninas são muito sujeitas ao meio. Então, quando o meio que nós vivemos não está nada bem, a chance, inclusive, de atingir até o nosso ciclo menstrual é bastante grande. E tudo isso é por conta de questões cerebrais. A autoestima feminina, uma coisa importante para falar para vocês, depende muito da habilidade que essa mulher tem em relação às relações que ela tem com outras pessoas, o convívio dela com outras pessoas. A autoestima da mulher está relacionada com esse sentimento de aceite por outras pessoas, tá? Então essa habilidade é bastante importante para as mulheres. Agora, importante falar que ambos os sexos, masculino e feminino, os dois, eles têm uma forma muito diferente, inclusive, de administrar o estresse, porque eles usam áreas totalmente diferentes do cérebro quando se trata de estresse. As mulheres são capazes de relembrar os detalhes das coisas. Como eu falei ontem isso, as mulheres são muito mais detalhistas, né? Eu ainda brinquei com vocês. Eu falei, olha, mulher não guarda as coisas, né? Mulher arquiva as coisas na nuvem. Porque as conexões nossas é como se fosse um emaranhado de fio, realmente, desencapado com corrente contínua. A gente, para lembrar de alguma coisa que aconteceu no ano 2000, é 2 palitos. E para virar a casaca é muito rapidinho. Então, quando se trata de situações de estresse, a mulher é muito mais vulnerável a isso. Porque a mulher, ela lembra muito das coisas que aconteceram no passado. Além dela lembrar das coisas que aconteceram no passado, como o nosso cérebro não sabe a diferença de passado, presente e futuro, a gente acaba sendo imersa naquela quantidade de emoção que está acontecendo naquele momento e a gente acredita realmente que todo aquele estresse que nós passamos lá atrás, nós estamos revivendo. Então volta a explicação do que eu abri aqui a live falando, que as mulheres, os caras comentam os fatos. As meninas revivem os fatos, gente. Olha aqui, mulherada tem 11% mais de neurônio que os homens. Olha que interessante essa informação. Mas isso também não quer dizer que elas sejam mais inteligentes que os homens. Eu, particularmente, Érica, acredito que sim, tá? Esses 11% de neurônios a mais que as meninas têm, eles são depositados no centro de linguagem de audição. Por isso que nós, meninas, temos essa capacidade de, no meio de uma festa, com o som ligado, a gente conversa entre a gente, diversos assuntos, troca de assuntos, porque nós temos essa capacidade de deixar de lado o som da banda e escutar o que está acontecendo. Os caras não têm. Tanto é que eu tenho certeza que você já tentou conversar várias vezes aí com esse cara que mora com você, e esse cara aí não dá muito ouvido para você, tá? E essa capacidade nossa hormonal nos traz também uma habilidade incrível no que se diz respeito à empatia. Por isso que dentro das organizações, muitas mulheres se dão muito bem enquanto gestoras pela capacidade de se colocar no lugar dos outros. Então as mulheres têm essa capacidade, ok? Olha só, para vocês terem uma ideia. Enquanto que para os homens, o principal hormônio aí, quando a gente vai falar de carga hormonal para os homens, o ator principal para os homens em relação ao hormônio é um só, chamado testosterona. Eu tenho uma lista de hormônios aqui, ó. Quando o assunto é mulher, olha só a quantidade de hormônio da mulherada. Estrogênio, testosterona, progesterona, oxitocina, vasopremicina, cortisol, hormônios gestacionais, prolactina, HCG, gente, uma lista enorme. Enquanto que o homem só tem praticamente um para ele administrar, nós mulheres temos essa pancada de hormônios. E isto faz com o quê? Faz com que a gente desenvolva, durante todo o nosso ciclo, pelo menos 6 cérebros para a gente administrar. Então nós temos aí um cérebro da infância, que tem uma configuração específica quando o assunto é mulher. Nós temos um cérebro da adolescência, que começa-se a criar um outro cérebro por conta do ciclo menstrual. Nós temos o cérebro para ser lidado com o ciclo menstrual. Nós temos que ter um cérebro de vida adulta. Nós temos um cérebro maduro, que é o momento em que a mulher entra na menopausa. E aí nós temos mais um cérebro, o sexto, que é o cérebro da mulher menopausada, que é após a menopausa. Então,
pensa bem, tudo que nós temos que administrar na nossa vida, ainda temos que dar conta dessa quantidade de cérebro. Aí se vem falar pra nós que não somos nós que dominamos o mundo, a mulherada faz tudo isso de salto alto ainda. O cara com um hormônio, o cara não dá conta. Eu falo aqui em casa, gente, o seguinte, eu imagino o Adriano menstruando uma vez por mês. Esse cara não vai trabalhar. Ele não vai trabalhar. A hora que ele sentiu o primeiro sinal da cólica, ele deita. Porque aqui é assim. Hoje mesmo, ele saiu... Eu tô morrendo de dor de cabeça desde de manhã. Eu já ministrei, eu já fiz treinamento, eu já atendi gente, eu já fiz trocentas mil coisas, já fiz live de manhã. Eu tô com dor de cabeça. Ainda vou atender agora uma pessoa, tem mais uma pessoa para atender à tarde. Ainda tenho que gravar um curso hoje à tarde e estou com dor de cabeça. O Adriano tá com dor de cabeça. Sabe o que ele falou pra mim agora? Aí eu vou deitar, porque eu não tô aguentando dor de cabeça. E o Adriano tem um porém ainda. Cada vez que ele tem dor de cabeça, o cara manca. Eu não sei qual que é o problema do cara, entendeu? Ele tem sério problema, Adriano. Então ele vai deitar agora porque ele tá com dor de cabeça. Então veja a diferença nossa e veja a diferença dos caras. Eu imagino Adriano sendo menina. Não tinha condição. Ele morreria, acho que, a hora que falasse pra ele, quando ele nasceu, que falou assim, é menina. Ali mesmo ele já ia desistir do negócio. Seu marido tá com dó de você, Thelma? Olha, agradece aí seu marido, viu? Porque ser mulher não é pra qualquer um, não. Eu quero falar pra vocês que as mulheres, eu vou falar as fases agora das mulheres, ó. Presta bem atenção que essa aqui é uma informação valiosa pra vocês, tá? De 1 a 5 anos, a mulher, a menina, ela não tem a mínima ideia do que ela é. De 1 a 5 anos, ela não tem a mínima ideia do que ela é. Ela não tem nem noção do potencial que ela tem em cima dos caras. Dos 5 aos 10 anos, elas começam a perceber que elas são diferentes dos meninos, dos 5 aos 10 anos. Mas elas também não sabem o porquê ainda. Ainda são crianças, não conseguiu ainda entender a diferença. Dos 10 aos 15 anos, elas já sabem exatamente que elas são diferentes e elas começam a usar isso a favor delas. Então, dos 10 aos 15 anos, a meninada já começa a tirar proveito disso. Nesse período, dos 10 aos 15 anos, enquanto as meninas estão tirando proveito dos caras, o menino de 10 a 15 anos tá fazendo o quê? Soltando pipa, brincando de carrinho na rua. Só pra você ter noção da diferença. A menina de 15... ela tá de olho no cara dos 25. Não falei pra você que tem uma diferença tem um delay aí, ó, de 10 anos de diferença. Olha só, olha como que a mulherada é bicho feio. Dos 25 aos 30 anos se forma um grande grupo de mulheres. E esse grupo é separado em 5 itens, 5 grupos. Veja só, nós temos o primeiro grupo, que é o grupo 1, que são aquelas mulheres que casam por dinheiro. Elas casam por dinheiro e depois que elas descobrem que o dinheiro não é tudo na vida, aí essa mulherada sente falta da paixão. Aí nós temos outro grupo de mulheres, que é o grupo de número 2. As que casaram por amor. Depois que elas casaram por amor e por paixão, elas descobrem que não ter dinheiro não resolve muito, não segura a onda também. Aí nós temos o grupo de número 3. As que não casaram. A de número 3 não importa dinheiro e nem paixão. Mas depois, no decorrer da vida delas, elas descobrem que seria muito legal se elas tivessem um companheiro. Aí nós temos um grupo 4 de mulheres. As que simplesmente não casam. Desculpe, as que simplesmente casam. Essa do grupo 4, elas também nem sabem ao certo porque é que elas casaram, entendeu? Elas continuam casadas aí e não têm a mínima noção do que elas estão fazendo nesse casamento. E nós temos o grupo de número 5. Que são as de mulheres inteligentes, né? Só que depois chega no final das contas, há quem diga que a mulherada descobre que ser inteligente também não é tudo na vida e que realmente elas precisam aí de algum rapaz aí para elas poderem casar e ter uma vida feliz pra frente. Então, gente, existem esses 5 grupos, grandes grupos de mulheres que são divididas, né? Em relação a essa questão de diferenças comportamentais. Mas uma coisa eu posso falar pra vocês, que o mundo é dominado pela mulherada. Eu tinha minha bisavó, índia, minha bisavó era índia, não sabia ler nem escrever. Ela falava assim que homem é igual pão puma, quadrado, miolo mole, fácil de dobrar. E não precisa de muita coisa. Dos 10 aos 15 anos a mulherada já tá fazendo isso. Dos 10 ao 15
a meninada já tá dando baile nos caras de 25 anos. Então, cérebro masculino e feminino é isso, somos totalmente diferentes. E as meninas não precisam muita coisa para dobrar os caras, tá? Levando em consideração que quando você quer alguma coisa dos caras, tem a questão da audição também, né? Nós, meninas, falamos muito mais, então a falta de testosterona no nosso sistema cerebral faz com que crie novas conexões pra gente falar mais e ouvir mais. O cara não, né? Ele não, tanto é que a Adriana, que eu converso com ele, devagar pra pegar no tranco, né? Você tem que repetir 3, 4 vezes. Tanto que eu falei pra vocês ontem, né? Que a gente fala 21 mil palavras, né, durante o dia, e os meninos 7 mil. Aqui em casa, esta conta é verdadeira, porque eu tenho que falar pelo menos umas 3 vezes pro Adriano a mesma coisa quando eu falo isso pra ele. Agora, basta com que as meninas, né, como o nosso cérebro, né, é invertido, o lado direito comanda o esquerdo e o esquerdo comanda o direito. Meninado, se você quiser conseguir alguma coisa com o cara, é só você falar no ouvido dele do lado esquerdo, que ele não presta muita atenção no que você tá falando, ele faz o que você quiser pra ele. Então tem umas dicas assim, que isso aqui eu ensino lá em neuromarketing. Quando eu vou dar aula de neurovendas, eu entro bem nessa questão aí, algumas dicas. Mas eu não posso dizer essas dicas aqui na internet, porque senão isso aqui vai causar assim, ó, uma confusão muito grande e a galera acaba distorcendo a nossa fala. Então, mas experimenta fazer isso. Fala no ouvido esquerdo do cara o que é que você quer, depois vocês me contam. Se ficarem com vergonha, vocês me mandam inbox. Faz esse teste aí pra vocês verem. Vocês conseguem o que vocês quiserem com os caras. Gente, vocês não têm noção. Deus estava incomodado com a felicidade de Adão, você pode ter absoluta certeza. Ele não ia fazer um sistema cerebral tão complexo enquanto o da mulherada. Deus, eu acho que Deus é menina, porque não faria. Ele não faria essa quantidade de hormônios a ponto da mulher ter que desenvolver durante o seu ciclo de vida 6 cérebros para ela poder dar conta. Enquanto o rapaz fica apenas com um sistema cerebral, um modelo padrão de quando ele nasce até quando ele morre, nós, para sobrevivermos a tudo isso aqui, temos que dar conta de 6, para que a gente possa então passar pela infância, adolescência, idade madura e assim por diante, todos os ciclos aí da nossa vida. Aí você vai vir falar que não é a mulherada que domina o mundo? Claro que é, gente. É que às vezes a gente ainda tá só atrasado que a gente tá escolhendo o sapato que a gente vai vestir. Mas que a gente domina a esfera, a gente domina. Deus tá vendo, né, Áureo? Deus tá vendo, né? Ouvido esquerdo vai ter gentinho, ó. Vai ter neguinho aí que vai andar assim agora dentro de casa, ó. Que não vai nem querer escutar mais nada desse lado aqui, ó, do ouvido. Vai por aqui, ó. Presta atenção. Fala do lado do ouvido esquerdo pra você ver. Você vai ver o que acontece. Depois vocês me contam. Depois vocês me contam. Belezinha, gente? O esquerdo traiu Adão, né, Alain? Traiu Adão, eu acho. Eu acho que Eva chegou do ladinho ali, ó, do ouvido esquerdo dele e falou: Adão, baixa performance. Adão sabia o que tinha que fazer, tinha a regra do jogo, tudo foi prometido para Adão. E o que o baixa performance fez? Além de comer, ainda jogou a culpa em Deus, né? A mulher que tu me deste que foi a culpada disso aqui. Além de ser baixa performance, é igual aqueles funcionários que botam a culpa nos outros, né? Adão, gente, Adão. A mulher traiu Sansão também, é verdade, Alain. Tinha até esquecido dessa parte, é verdade. A mulher Dalila não precisou muita coisa pra trair Sansão, pra cortar lá o cabelinho de Sansão, né? Pois é, gente. E vocês ainda querem passar a perna na gente. Deixa vocês acharem que vocês estão com a bola toda. Perdeu, Thelma? Não, Thelma. Não perdeu, não. Depois você assiste. James, seja bem-vindo. Certo, gente? Então, ó, segura a onda. Amanhã, 12h37, a gente tem live com o Dr. Arthur. E nós vamos falar amanhã sobre ovário policísticos. Inclusive, eu coloquei uma figurinha. Se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta e se sentirem constrangidos de perguntar, pode mandar para mim na figurinha que eu anoto aqui. E amanhã na live com o Arthur, eu terei o maior prazer de fazer a sua pergunta, tá bom? Me manda inbox. Olha lá, mas Davi traiu também. Então, Davi traiu Solange e ainda sofreu uma baita de uma consequência, né? Perdeu o filho dele por conta da traição, né? Pois é.
Mas faz tudo errado, os caras fazem tudo errado. Mas deixa ele. Deus uniu o homem e a mulher, né, Auri? Pois é. Então, né? Mas que ele deveria estar incomodadinho com a felicidade, ele estava. Gente, um recado para vocês. Todas as nossas lives estão todas sendo subidas no YouTube. Já tem vários uploads das nossas lives que estão lá. Muitas pessoas têm pedido, principalmente as lives da manhã, que tem sido fogo no parquinho nas lives da manhã. Então elas estão lá para que vocês possam assistir, compartilhar, encaminhar para quem vocês quiserem. Se vocês não estiverem conseguindo, se vocês ainda não fizerem parte do nosso canal, entra no YouTube, tá como doutora Érica Belon, é só vocês acessarem e vocês encaminham para todo mundo aí, que a gente está preparando muita coisa legal para ser colocada lá para vocês no YouTube. E outro recadinho também. Semana passada, eu fiquei de dar esse recado e eu esqueci. Depois a Fábio briga comigo que eu esqueci. Semana passada, eu falei para vocês, a gente falou a semana inteira sobre avaliação de performance e eu passei todos os perfis para vocês. Os alunos que são membros do Érica Belon Academy têm um preço mega especial para quem é aluno do Érica Belon Academy. Então hoje, para fazer essa mentoria comigo, se você não é aluno, você vai pagar um X e vai fazer esta devolutiva individual. Se você for membro do Érica Belon, você tem 70% de desconto e a devolutiva a gente faz numa forma de treinamento coletivo, é muito legal. Então eu fiquei de dar esse recado, eu não consegui dar porque eu me esqueci. Então tá aqui o recado dado, para assim, a gente às vezes não consegue dar conta de responder todos os WhatsApps que a gente recebe. Então se você é membro e você quer saber qual é a sua performance, que foi o que nós vimos semana passada, você tem 70% de desconto sendo nosso aluno. E se você quiser conhecer a plataforma, é só você entrar na minha bio, que tem muito material sendo postado lá para vocês de cursos. Já tem 11 cursos lá. Hoje eu estou gravando um curso chamado Produtividade para quem quer tempo. Se você hoje tem dificuldade com produtividade, já vai estar disponível esse curso para você. Logo mais lá no Érica Belon Academy. Para você, inclusive, que conseguiu pegar as nossas promoções, por R$ 29,90 tá tudo disponível lá. Certo? Thelma tá falando o quê? Meu marido disse que com toda a nossa inteligência, aí a gente quer casar com eles. Ó que desaforo! Agora, Thelma, sabe o que eu falo pro Adriano? Que o Adriano ultimamente andou com uma graça aqui em casa, que disse que eu tinha que lavar, passar, fazer almoço. Eu falei, filho, eu já casei com você, meu bem. O que mais que você quer? Que eu lave, passe, cozinhe? Tá ficando louco? Thelma, fala isso pra ele, tá bom? Beijo pra vocês. A gente se vê amanhã, 5h45 na live da manhã. Tamo junto, vamos pra cima, massacrar a meta, porque hoje tem trabalho ainda pra gente fazer. E hoje, 10 horas da noite aqui, é dia. Beijo, a gente se vê. Deixa eu colocar uma música legal aqui pra gente encerrar a nossa live. Vamos botar essa música aqui, né? Pera lá. Pera. Bora lá. Sexy. A Aninha perguntando se joga o Shin da cama. Joga o Shin da cama aqui, Aninha. Joga o Shin da cama. Joga ele da cama sem tudo. Quer tirar foto? Tira. Peraí. Bonita. E a mulherada se joga assim. Me marca na foto. Assim todo mundo. Tá bom? Uma mão vai na cabeça. Foto, Cláudio. Vai. Bonita, hein? Uma mão vai na cabeça. O movimento Tchau, é gente. sexy. O movimento Beijo. é sexy. Tchau, tchau. Bota a mão nessa cintura. Bota a mão nessa cintura.